Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos ao canal SESC Crista Virtual. Nós estamos dando início à programação do Estudo Domingueiro, um domingo de estudo, palestra, que nós estamos apresentando nesse domingo, 20 de junho. Nós estamos estudando a obra, demos início ao estudo da obra Pensamento e Vida, e hoje nós vamos fazer o estudo do segundo capítulo. E aí convidamos o Jorge André para falar para nós sobre esse capítulo, né, explanar sobre esse capítulo, que é um capítulo muito rico de informações. O Jorge André é o nosso amigo aqui, companheiro do Movimento Espírita, trabalhador da AME, da AME Piauí, e que sempre está contribuindo com as nossas tarefas. É um amigo muito particular ao coração, né? Mas especialmente trabalhador da Seara Espírita. Boa noite, Jorge. Seja muito bem-vindo a Parnaíba, você que está em Teresina. Eu que agradeço, Dora, o convite aí do centro de vocês, do trabalho online. Sempre é um grande prazer, é uma missão e, ao mesmo tempo, um aprendizado, né? A gente para um pouquinho para ler, faz essa conexão com os assuntos que são interligados e, a partir do momento que a gente começa a falar, a gente aprende mais do que às vezes quem está ouvindo, né? É um processo de autoaprendizado e que vai tocando, né, essa nossa instrumentalização da vontade. Já tem um comentário do Fabiano aí para você. Não precisa nem avisar o Jorge para andar na linha nesse trabalho. O Fabiano é o nosso amigo da quinta-feira, que também colabora muito conosco lá de Brasília, que está conosco. A Terezinha Lima também está conosco nessa noite. Mas antes que a gente inicie, Jorge, eu queria aqui fazer uma divulgação do nosso trabalho, que na próxima semana nós vamos comemorar o aniversário da nossa Casa Espírita Semente Cristã. E aí nós organizamos uma programação especial para esse sábado, próximo sábado, e eu vou passar aqui rapidamente para as pessoas terem uma noção do que nós vamos apresentar, já convidando a todos a participarem conosco. Vai ser uma programação simples, mas uma programação grandiosa aí pela contribuição que os nossos amigos estão trazendo, os nossos amigos do Rio de Janeiro, que irão trazer uma fala especial sobre o patrono da nossa casa, que é o Eurípides Barçanufo, que nós fazemos essa programação anualmente e sempre trazendo temas relacionados à figura do nosso amigo Eurípides Barçanufo. Lembrando que o nosso chat está em aberto, podem ir já deixando seus recadinhos, como o Fabiano fez, a Terezinha também já se manifestou, e vamos passar a palavra para o Jorge, para que ele converse conosco sobre esse segundo capítulo que trata da vontade do livro Pensamento e Vida. No final, a gente, se tiver algum comentário, Jorge, a gente passa para você. Por enquanto, a gente vai colocando no ar só os boa noite, tá certo? Perfeito, Dora. Esse capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, ele é muito interessante, como todo livro é interessante. Esse livro, a gente às vezes sugere, né, para a gente adotar no Evangelho no Lar, ou no estudo da Casa Espírita. Porque as pessoas, normalmente, por a gente ter um deságio, né, da energia e da educação psicológica, muito pouco ainda divulgado nas obras
do Dr. Jorge Andréa, né, que quase o mesmo nome que o meu, que foi parceiro e amigo, né, da AME Brasil, amigo da doutora Marlene, uma pessoa que colaborou muito de forma profunda, mas que por algum motivo ainda, né, essa classe médica, a classe da psicologia, ainda não desenvolve com maior acurácia e robustez esses trabalhos do Dr. Jorge Andréa, que são os esclarecimentos que todos nós deveremos ter sobre as energias psi, as energias psi, que aqui no mundo, né, comum a gente chama de energias psíquicas, né? E a psicologia e a psicanálise também ainda trabalha de uma forma, com todo o nosso respeito, toda a nossa humildade, trabalha ainda de uma forma muito singular, muito ainda, de forma ainda muito carente. Aqui os nossos cachorrinhos, viu, Dora? Eles gostam de participar das lives, viu? Você já conhece, né? A Lilica e a Jujuba, elas fazem questão de participar. Mas, assim, continuando aqui o raciocínio, o que é que diz esse livro na sua origem, né? Ele fala para a gente comparar a mente humana a um verdadeiro espelho vivo da consciência lúcida. Olha, só nesse primeiro item desse texto, certo? A gente começa a ver que a consciência da gente é algo que a gente mesmo ainda não desenvolve uma certa consciência. Então, a gente não tem ainda uma certa noção do campo consciente. O que é que acontece? Por a gente não exercitar uma prática, um trato, um hábito da consciência, a gente acaba que tomando decisões e acessando esse campo da vontade de uma forma muito aleatória. Então, por exemplo, quando você fala assim, eu estou com vontade de tomar um sorvete, você praticamente acessa o campo consciente de um hábito direto material. Por quê? Porque você lembrou, sentiu ou passou próximo da sorveteria. Mas normalmente você não diz, você não acessa essa informação da seguinte forma: por que que eu estou com vontade de tomar um sorvete? A maioria de nós simplesmente tem um impulso e vai tomar o sorvete, né? Às vezes não pode tomar o sorvete porque é uma pessoa diabética, às vezes tem que fazer uma pequena economiazinha de tempo para fazer uma outra coisa, mas a pessoa sistematicamente, automaticamente, sem a consciência, age dessa forma em quase todas as decisões do que a gente chama de vontade. Então, a gente não consegue fazer uma extrapolação, né, de que esse campo, chamado vontade, ele é um grande escritório, onde, dentro do escritório maior, está o desejo de tomar sorvete, o desejo de comer, o desejo de beber, o desejo de correr, o desejo de você fazer algo que as suas emoções vão ser engatadas e vão ser startadas. Então, essa é a primeira parte, né, tratando a nível médio, superficial, do que seja a educação das nossas vontades, né? Então, é algo bem maior. Aí ele fala, aí possuímos o departamento do desejo, em que se operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Nessa parte, já dá para a gente fazer uma outra observação muito interessante. No livro Lírios de Esperança, dos livros belíssimos, que eu estou lendo da nossa querida irmã Cidufor, psicografado por Vanderlei de Oliveira, e praticamente orientado psicologicamente por Humberto de Campos, aliás, me perdoe, por Eurípides Bassanufo, na sua trilogia Eurípides, Hermance e Dr. Bezerra de Menezes. Então, assim, ele fala que se a gente
lá nos capítulos, já no finalzinho, se a gente tivesse só o trabalho como impulso da vontade, a gente poderia considerar uma verdadeira oração e uma verdadeira bênção, porque nessa impulsividade do trabalho, a gente já consegue encher nosso cérebro de uma certa disciplina e de uma operação que vai construir sempre algo no bem. Isso é, vai modelar nosso caráter, vai gerar horas produtivas, e nós vamos modelando aquele homem novo que precisa sobrepujar o homem velho. Ele diz aqui no capítulo 17, horizontes mentais. Aí ele cita, crer em Deus e na vida futura é, conseguintemente, a primeira condição para moderar o orgulho. Porém, não basta juntamente com o futuro, é necessário ver o passado para fazer a ideia exata do presente. Está em Obras Póstumas, citado no roda-teto desse capítulo. Aí ele cita, já está muito bom quando o trabalho for nosso principal patrimônio. Concorda? Então, às vezes, a pessoa, né? Você às vezes chega para um parente e diz, esse cara é um workaholic. Ele trabalha aí, né? Não estou querendo aqui passar a mão na sombra de ninguém. Né? Eu adoro trabalhar, né? Muito menos ficar me sabotando, né? Dizendo que eu não faço isso. Mas quando eu vejo que eu estou fazendo um trabalho, eu estou transformando a minha energia elétrica e meu pensamento magnético. Então, eu estou dando movimentação à minha parte eletromagnética da minha mente em algo produtivo, né? E eu estou organizando essa gerência da vontade. Olha que coisa interessante. Aí ele continua, né? Você quer fazer alguma pergunta, Dora? Não, Jorge, pode concluir seu pensamento. Eu vou acompanhando daqui. Pronto. Aí ele continua. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, vai nos dando subsídio. Então, olha, nós temos dentro desse mecanismo, desse grande escritório, certo? Nós já temos agora um outro departamento, da inteligência. Esse departamento da inteligência, ele vai nos proporcionar o patrimônio necessário para a gente conhecer, discernir e seguir. Então é aquela velha história. O espírita, às vezes, não evolui, nós espíritas, embora nós sejamos hoje sem nenhuma demagogia e com a fundamentação desse trabalho lindo da Hermance com Eurípides, sobre, né, a consolação de Dr. Bezerra de Menezes, que é que eles fundamentam? Que a gente hoje já tem um cabedal gigantesco de conhecimento. Mas se a gente estiver usando o departamento da inteligência, dilatando o nosso patrimônio, né, inteligível, e não tivermos amor e alto amor, não vai adiantar nada. Vamos ser arrogantes. E eu citando essa passagem na última reunião da AME, falando, né, de verdadeiros espíritas, até alguns grandes escritores já desencarnados, que são sabatinados nesse livro, que são colocados só apenas símbolos, né, dos nomes dele, para a questão de preservar a pessoa, principalmente nós, sem acusar ninguém, né, sem botar o dedo na ferida de ninguém, principalmente os trabalhadores que se comprometem com a unificação espírita. E aí o mecanismo da vontade e todo esse departamento aqui é extremamente necessário. Porque eles dizem, muito foi feito, né? E aí entrevista um grande escritor que escreveu 80% desse patrimônio espírita que nós temos sobre a unificação. Aí ele diz que muito se envergonha, porque embora ele tenha feito uma obra para nós aqui da Terra, encarnados, né, ainda personificados com o materialismo, né, com o nosso orgulho, a nossa vaidade, sem jargão, que a gente fala muito de orgulho e egoísmo, mas já falamos como se fosse um ponto e uma vírgula,
nós não falamos consciencialmente mergulhando nesse orgulho e nesse egoísmo, a gente se afunda e quando chegamos lá, principalmente, né, nessa obra do Hospital Esperança, a gente vê que nós fizemos um trabalho muito egoístico. Pensamos na casa e não pensamos na causa, né? Nós nos enchemos de conhecimentos, somos um tabernáculo de conhecimento, orgulhosos, né? Sabemos todas as cenas do livro Nosso Lar, ideoplastizamos, fazemos ideoplastias de todos os cenários espíritas, mas somos incapazes de olhar para o nosso interior e utilizar esse mecanismo da vontade de uma forma verdadeira, onde nós não devemos nos envergonhar de quem somos, nós não devemos nos envergonhar das articulações e da forma mecânica como esse organismo trabalha, porque ali vai estar vícios, defeitos, orgulho, vaidade, sexolatria, coisas terríveis, mas fizeram e são parte da gente. Quem somos nós hoje, se não trazemos no arcabouço da nossa cadeia, né, reptiliana, da nossa coluna vertebral, nos nossos corpos kármicos, aquilo que a gente fez de errado. É como ele diz, se você não souber, não encarar a sua verdade, o mecanismo da vontade, do ponto de vista da reestruturação moral, você vai ser um infeliz, porque a gente está sempre teatralizando, fazendo teatro, né, de que a gente é bom, de que a gente tem conhecimento, de que a gente é um bom espírita, mas a gente tem que ter consciência daquilo que a gente conhece, passou a conhecer, responsabilidade do alto amor e necessidade de conhecer um dos mecanismos mais importantes que a gente tem, que é o mecanismo da vontade. Aí, olha só, ele fala que também nós temos dentro desse mecanismo, desse escritório, o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Então, o departamento da imaginação, certo? Ele vai gerar o quê? Ele vai gerar riquezas, ele vai gerar ideais, ele vai gerar a sensibilidade. Então, o que é que nos distingue perante o alto? A sensibilidade, a energia quintessenciada. Então, se você não consegue sentir, porque a sensibilidade você não vai aprender. Você não vai aprender. Não existe um mecanismo, uma leitura, onde a gente vai passar a aprender a ser sensível. A gente vai ter que conhecer, aplicar o conhecimento ao nosso semelhante e a gente mesmo, e ter as vicissitudes da dor, do aprendizado. Porque quando você está na sua casa, né, confortável, muita gente agora, mesmo com muita vontade, não está conseguindo realizar suas necessidades básicas. E aí, você ou nós todos podemos continuarmos indiferentes, né? Podemos nos sensibilizar, isso é, elevar nossa frequência, usar esses departamentos do desejo, da inteligência e da imaginação. E hoje, no mundo totalmente digital, quantas riquezas, quantas maravilhas você pode fazer sem sair de casa, né? É o caso daquela moça que estava com um bócio aqui na garganta, ou um câncer, e ela dizia que não podia sair de casa, que os pais eram trabalhadores rurais, que o local de acesso à casa dela era muito difícil, e todo dia ela sentia muitas dores, que ela chorava porque não estava mais conseguindo comer. E falou aquilo verdadeiramente, utilizando esse mecanismo da vontade de conseguir ajuda. E aquelas pessoas que sintonizaram com ela, agiram no bem, né? Se colocaram no lugar da pessoa, né? E sem nenhum interesse, isso é, se elevaram energeticamente e magneticamente.
conseguiram, em alguns dias, beneficiá-la materialmente de uma quantia suficiente para ela fazer a cirurgia, beneficiar os pais e mudar a vida dela. Então, hoje, o mais importante é que nós estamos descobrindo situações que estão sendo colocadas por Deus e por esses espíritos mais evoluídos, que todos ajudam, e esse sistema cooperativista, que é a nova forma de mudar o mundo, está chegando e ninguém mais se sente dono da ajuda, né? Porque ninguém sabe ao certo, só você vai saber o quanto você doou. Então, assim, todos esses mecanismos estão mudando. Nós estamos vivenciando um processo, né, que as empresas, as pessoas, estão toda hora se modificando. Então, esse mecanismo, com esses departamentos, principalmente esse departamento da imaginação, talvez seja um dos mais belos, né? Onde vai ter, quando ele fala aqui, onde tem as maiores riquezas do ideal e da sensibilidade. Então, é muito legal a gente perceber que em um mecanismo desse, quantos departamentos nos envolvem e envolve as pessoas. Agora, o importante, Dora, que ele fala aqui, é que também tem o departamento da memória, que arquiva as súmulas da experiência, e há outros ainda que definem os investimentos da nossa alma. Então, olha, quando as pessoas começarem a acordar, né, verdadeiramente, principalmente nós espíritas que estamos dentro desse oceano de coisas maravilhosas, de informações, de possibilidade, né, de entender as energias, entender o mundo plástico espiritual, entender o campo eletromagnético que coordena tudo isso, né? Conseguir entender os animais ao nosso redor, que também são nossos irmãos sencientes e que também trabalham com esse mecanismo ainda fragilizado, ainda incompleto, mas que fazem uma ponte de amor, de solidariedade com a gente. Olha como a gente vai melhorar em tudo em nossa vida, né? E aqui, continuando, ele fala que acima de todos esses departamentos surge aquilo que a gente está enfatizando hoje, o gabinete, que eu chamo aqui de escritório da vontade, né? Então, assim, é o grande escritório central, né? E eu considero, né, o setor de planejamento, desenvolvimento, organização e marketing, né? No ponto de vista de uma empresa material. E esse mecanismo é o que os administradores chamam de PDCA, né? Que é planejar, desenvolver e aplicar. Então, olha só, esses mecanismos materiais que a gente usa hoje numa administradora, numa empresa, ele já é inconscientemente o resultado pobrezinho do que Deus nos planta, né, no nosso cromossomo aí, evolutivo, sobre a questão da vontade. Então, assim, e é uma coisa que eu achei interessante, e também bate com Eurípides. E depois que você me apresentou Eurípides, meu amigo, eu não quero mais outra vida. Eurípides, Hermance, Dr. Bezerra de Menezes. É maravilhoso. Eu já era louco e apaixonado por Bezerra de Menezes. Já gostava muito de Charles Richer. Né, Leon Denis, eu me lembro quando eu falei para a minha amiga Kátia Marabuco, né, mais ou menos há 10 anos atrás, que ela também amava Leon Denis, e eu sugeri a ela colocar o livro do Leon Denis para o estudo, né? E foi uma grande alegria, né? Porque é um ser extremamente rigoroso, extremamente disciplinado, e a gente vê o quanto que a disciplina, quanto que o amor e a disciplina juntos fazem uma verdadeira transformação para nós todos. E aí o seguinte, a providência divina nos concede a auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem da gente em todos aqueles campos, né? Desde aquela formação de pedregulho, aí alguém passa, chuta esse pedregulho, aí já é uma transmutação, você vai passando já por reino vegetal, porque tocou um pouquinho do pó e vai misturando,
e aquela energia se mistura com o reino animal, passa para a insetologia, aquela coisa toda das plantas, né, do reino da respiração traqueada, e aí você passa também para os pássaros, dos pássaros para os animais e mamíferos maiores, até chegar nessas mutações e mutações, nesses sofrimentos e alegria, e às vezes as pessoas não acreditam na evolução sistêmica. Eu estava falando aqui ontem, e falei hoje numa mensagem, que aqui em casa você já conhece, né? Aqui em casa nós temos aqui um gatinho agora, né? Que é o Mercadinho, temos 2 cachorrinhos, e ontem um dos periquitinhos aqui da gente, né? Da Mirella, da minha filha do meio, partiu lá para o campo espiritual, né? E eu estava falando na mensagem de hoje, olha só, esse animalzinho, ele tinha um mecanismo da vontade dele totalmente fragilizado, né? Porque ele não tem ainda inteligência contínua, como nós seres humanos, mas ele cantava vários tipos de canto, né? Cantava canto de pássaros diversos, cantava o seu próprio canto, cantava sabiá, cantava... E ele era... E se as pessoas... Eu até estava brincando hoje, que hoje está fazendo o nosso 100º vídeo, Dora, no YouTube. E eu resolvi falar um pouquinho desse pássaro. E eu estava falando, acesse lá os vídeos que você vai ver que a maioria deles no quintal tem o som desse periquitinho cantando. E olha só, o mecanismo de uma ave dessa, no estágio evolutivo que ele estava, ainda lá, bem distante da gente, né? De todos nós seres humanos. Ele tinha um mecanismo de vontade contínua de cantar. Cantava, assim, a presença humana. Então é isso que a gente tem que fazer. A vontade é uma gerência esclarecida, vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, uma coisa também que eu queria citar aqui de Eurípides, falando, né, da Dona Modesta, quando ela vai conversando com aqueles espíritas que desencarnaram, que estão lá no Hospital Esperança, ela diz qual é o mecanismo da vontade que o ser maior, supremo, o Criador, Deus, como a gente chama, através do seu Filho Jesus, nos consegue ainda arrebatar. Aí ela diz, enquanto houver esperança, meus filhos, a esperança é algo que faz Jesus e todos os seres superiores acreditar na psicologia mais diversificada que existe, que é do ser humano que encarna na Terra. Vocês são de uma psicologia tão entranhada, tão profunda, que vocês conseguem amar o Cristo, vocês conseguem ter esperança no bem, mas vocês fazem atrocidades diariamente. Aí você pode até levar um susto, ou quem está assistindo. Mas eu me identifiquei bem aí. Eu disse, meu Deus, eu sou esse ser desastroso. Eu amo Cristo. Eu passo minha meta do bem. Mas quantos pensamentos, né? Quanto eu ainda sou deficitário ou regozijo, às vezes, em prazeres totalmente fora da minha meta. E quanto que o Cristo talvez tenha dificuldade de entender esse ser que é o Jorge André, fulano, Beltrano e Cicrano. Então, assim, as investidas do bem sobre nós é nesse molde, é nesse cenário. Porque a gente tem uma perspectiva, um panorama, um perfil de personalidade psíquica muito complicado. A gente já passou por muitas coisas. E eles continuam dizendo, investindo no campo da vontade. Porque você vai criar um hábito, você vai criar uma tendência, você vai criar um comportamento e você vai se transformar moralmente. Mas é um exercício de muita resiliência, de muita consistência. É cair e levantar. Por quê? Porque nós ainda temos a razão e ainda temos, por mais que a gente tropece e fiquemos próximo da morte ou morremos várias vezes, a gente ainda tem esperança de se tornar algo melhor. Por isso que ele diz que nós somos os líderes, né? Nós estamos encharcados nos pântanos da podridão, do orgulho, da vaidade, que a gente pensa que isso não tem nenhuma consequência, mas tem, porque nós somos seres milenares que já
já provocamos essa podridão, essa matança, né? Esse desequilíbrio em tantos seres, e hoje a indiferença é a evolução da gente. Que a gente não se acomode, que a gente passe a brigar com a nossa indiferença, passe a brigar com o nosso orgulho de forma consciente, passe a brigar com a nossa inveja, né? E faça essa modificação energética das nossas emoções. Aí ele continua aqui, que eu acho interessante. A eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. E o pensamento é uma força eletromagnética. Olha que maravilha. Então, traduzindo, quando você liga uma tomada, você está acionando um campo de energia. Ela é dinâmica, ela não para. Se você tocar o dedo lá, você leva um choque. O magnetismo pode ser representado pelo ímã. Isso é o que atrai. Então, nós somos um capacitor magnético, nós atraímos. Se você tivesse, quem está nos assistindo tivesse a visão, você ia ver meu campo morfogenético aqui, e eu ver um monte de coisinha que estava aqui grudado nele, né? O que é que eu andei atraindo esses dias, o que é que eu atraí hoje, né? E aí você ia ver o meu pensamento, através da gerência da minha vontade, de, modelando, ou apagando, ou criando coisas novas. Por quê? Porque o pensamento, ele vai ser uma energia, uma força eletromagnética, então ele vai mexer em tudo isso. Só a energia não funciona, só o magnetismo está parado. Mas os dois juntos, eles causam verdadeira revolução. Então você começa a revolucionar o seu próprio eixo, e você, como uma energia, como um ser, né, que está dentro de um processo maior, né, tanto maior como menor, nós somos, como eu vou dizer aqui entre aspas, nós somos ovoides, né, ovoides em evolução, ou ovoides em involução. A gente chama ovoide só aquilo que evoluiu, né, que são, também tem nesse livro, tem outros, né, mecanismos, evolução em dois mundos, todo esse, a doutora Marlene tem livros belíssimos sobre essa questão, mas é uma maneira de ilustrar a evolução, né, da energia, né? Então a gente também tem que começar a pensar nisso, a conceber esse tipo de exercício. Aí ele continua aqui já do meio para o final, ele continua falando: o pensamento, a eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitações, afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma, que servem à romagem de espíritos para as metas supremas. É por isso que eu estou falando no início. Se a gente se sensibiliza e desenvolve cada vez mais a amplitude do nosso pensamento, a nossa ideia de família se extrapola. Eu não tenho mais só meus irmãos materiais. Eu tenho meus irmãos espirituais. Verdadeiramente. Então, à medida que você expande eletromagneticamente, você também vai se tornando um ser universal. E você vai verdadeiramente evoluindo, né? Em amor, justiça e caridade. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental. E também aqui há outra grande confusão. Aí, Dora, você me controla com o tempo que eu sou falador. Não lhe escutei. Pode ficar à vontade, temos tempo. Tá bom. Então, assim, o que é que acontece? As pessoas aqui também, e também lá na AME, acontecem muitas dúvidas, né? Todos nós temos muitas dúvidas. Nós achamos que o cérebro, né, é o cérebro físico, né? Ele tem toda uma sistemática. Eu lembro que eu falei uma vez sobre o cérebro do ponto de vista fisiológico, né? Das sinapses, da sistematização elétrica do cérebro. E saiu uma matéria que eu citei até na National Geographic, né, que ela falava que se a gente fosse destrinchar todo o tecido cerebral, daria muitos e muitos quilômetros de energia de transmissão. É uma verdadeira joia, né?
e que um cientista japonês, que agora eu esqueci o nome, ele fez uma análise, né, de uma medida muito pequena, no microscópio eletrônico, de um cérebro de um rato. E que esse cérebro de um rato, comparativamente, em termos de armazenamento, dava para armazenar 1 milhão de DVDs na época. Isso há mais ou menos uns 8 anos atrás, onde se falava ainda em DVD, né? Então, assim, olhe só, uma nanopartículazinha de um cérebro de um rato equivale a uma capacidade de armazenamento de 1 milhão de DVDs que a gente usa para ouvir música. Imagine o nosso cérebro, né? E os espíritos científicos, né, os que estão preparando a evolução dos corpos, aqueles estudiosos lá no plano espiritual, eles dizem que a nossa conexão com o cérebro é totalmente diferente do que a gente está vendo aqui no cérebro físico. Nós temos um cérebro quântico, né? E o que faz a gente se comunicar verdadeiramente com a nossa consciência quântica é a epífise, o apineal, que é como se fosse o chip do celular que está aqui, né? Aqui por trás, depois do neocórtex. E ele é como se fosse o chip do celular. Isso é, você liga, mas o chip para nosso corpo conectar nosso corpo astral, consciencialmente, é a pineal. E a pineal tem muitos estudos aí, né? Até foi você que me apresentou um estudo lá de um médico de São Paulo, né? Porque ele foi muito questionado, você sabe essa história mais do que eu, mas que ele fez a dissecação da pineal, né? E da epífise, e ele encontrou cristais puríssimos, né? Que é o que a gente acredita, né? A comunidade que lê esses artigos, do que seja a decodificação do pensamento, porque a velocidade do pensamento é absurdamente grande, né? Então, se a gente não tiver um decodificador, a gente não vai poder nem entender o pensamento da gente, que é tão rápido, vai passar pelo corpo, isso que foi o que eu pensei. Quantas pessoas já acontecem isso, né? Eu estou falando do processo natural, não é um processo de envelhecimento e falta de exercício cerebral. Mas, olha, é muito bom falar de vontade, porque a gente está toda hora se questionando, né? E ela fala aqui que o desejo, né, sem essa reflexão, o desejo pode comprar o engano em aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxalvia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigos e monstros na sombra. A memória, não obstante a fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Então a gente vê que não adianta ter departamentos, né? Departamento da inteligência, departamento na imaginação, todos esses departamentos que a gente pode também criar em nossas empresas ou fazer uma analogia à nossa casa, né? Criar quarto disso, quarto daquilo, sala disso, sala daquilo, se a gente não tem a consciência de por que utilizar a nossa própria vontade. Porque é como ele fala, inteligência, desejo primeiro, eu tenho um desejo, tenho um departamento do desejo. Mas se eu vivo desejando a mulher alheia, o dinheiro do próximo, o trabalho do outro, as férias do fulano, eu só vou ter sofrimento. Porque eu tô levando para o meu departamento de desejo enganos que não são pautados no trabalho, no esforço, na lei de justiça e caridade, na lei de ação e reação, na lei de sociedade, na lei do mérito, né? Quantas leis nós temos aí que a gente pode praticar, conhecer e botar em prática? Aí eu tenho um departamento da memória, mas eu uso para denegrir o próximo, eu uso para falar de vantagens mentirosas, eu uso para tirar proveito de alguma coisa, também estou me auto-sabotando, né? E aí, a imaginação é a mesma coisa. Ao invés de eu criar, produzir, para eu gerar riquezas, tanto pessoais como coletivas, eu começo a gerar pensamentos. Quantas pessoas inteligentes nesse mundo, pessoal?
estão usando a sua mente para o crime. Estão usando sua mente para matar alguém, para roubar alguém, para se dar bem na empresa que trabalha, trabalhando menos, eu vou trabalhar menos e ganhar o mesmo tanto. Está se enganando, está sabotando a sua vontade. Então, esse mecanismo, esse escritório maior, com todos esses departamentos, vai gerar, no futuro que está se gerando hoje, nós estamos nos deprimindo, nós estamos cavando um poço para a frequência das nossas sombras irem descendo. E chega um ponto que essa frequência ela é tão baixa que a gente tem que ter uma pessoa para nos auxiliar para sair. Porque ela não consegue subir mais. Porque a gente foi solapando a frequência da vontade, a energia eletromagnética, e pesou. Pesou tanto que se a gente desencarnasse, a gente ia parar no local de baixa vibração. E aí ia ser aquele sofrimento, porque não ia ter mais o resgate material, psicológico, médico, todo aquele arcabouço que a gente é colocado aqui para dar a volta por cima. É o que acontece em toda a literatura que a gente lê. Então a gente precisa, todo dia, entrar no processo de autoanálise, fazer aquilo que Santo Agostinho nos coloca, né? Pede para a gente fazer uma reforma íntima sem martírio, como manda e orienta a nossa querida irmã do Fogo. Você não precisa ser a constelação de Júpiter. Você pode ser um vagalumezinho. Você não precisa ser a enciclopédia espírita. Você basta saber as bem-aventuranças, ou uma bem-aventurança, ou quem não quer entrar nas bem-aventuranças, que foi a mudança do nosso Eurípides, né? Mas que leia os 10 mandamentos básicos, lá na época de Moisés. A gente não precisa querer ser o dono da verdade, porque a verdade é muito maior do que a gente imagina. A gente não precisa fingir bondade, porque a gente está longe de entender o que seja a bondade divina. A gente não precisa achar que somos grandes palestrantes e somos ótimas pessoas, porque a gente sabe no íntimo aquilo que a gente pior deseja para a gente e para o próximo. Mas Deus nos dá sempre e quer da gente essa consciência, que a gente faça essa reflexão. Então, aonde nós estejamos, sejamos no presidente de uma casa espírita, você está fazendo pela causa ou pela casa? Você é dono de uma grande instituição de caridade. Você quer aparecer? No íntimo, você está fazendo para você aparecer? Ou você verdadeiramente se sintoniza com o sofrimento alheio? Porque no final, pessoal, vai pouco importar aquilo que a gente pensa em relação aos outros, ou aquilo que a gente quer que os outros pensem em relação a gente. Isso não vai ter importância nenhuma. Porque no final, todo mundo vai ficar localizado no seu campo tridimensional. Então, por exemplo, aonde está você agora? Em pensamento, em vontade, em amor, na lei da justiça e caridade, que é universal. Aonde está o seu ponto de equilíbrio? Você está hoje numa família, você está muito acima dessa frequência familiar, ou você está muito abaixo? Então, tudo isso a gente tem que fazer essa relação da vontade. Então, ele vai aqui para o parágrafo final desse texto, que ele fala: só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. E aí, a gente tem que também ter uma informação. Aqui no capítulo finalzinho aqui, capítulo 16, servo de todos, o servo de todos, né, do livro Líderes de Esperança. Ele pergunta assim, o texto está dizendo, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, pessoal, com tudo desequilibrado, se a gente tiver uma vontade no bem, uma vontade de sair do poço, uma vontade de recomeçar, uma vontade de apagar as mentiras, os ódios,
as intrigas que a gente fez, aquele homem velho que a gente está sempre acionando, se desgastando, perdendo energia, né? Se deprimindo, mas se a gente tiver uma única vontade e de querer mudar, o Cristo vai dizer para a gente que é suficiente para harmonizar o nosso espírito. Não sou eu que estou dizendo, é desse livro Pensamento e Vontade. E esse livro da irmã Dufour, Livro de Esperanças, com o trabalho do Hospital Esperança de Eurípides e companhia, também fala que a vontade está ligada à esperança, que é a nossa única salvação, a única plataforma de salvação que o Cristo investe na gente. Eu achei tão interessante que até ela fala dos espíritos justiceiros, aquelas pessoas que ao longo de vários e vários anos, de várias e várias vidas, elas solaparam, elas fizeram justiça com as próprias mãos. E Dona Modéstia pergunta, falando para os dois espíritas, né, que desencarnaram, mas por que eles acham, principalmente Eurípides, junto com o Cristo, né, o Dr. Bezerra, estão investindo tanto nesses espíritos? Aí ele diz, meus irmãos, você não sabe da capacidade desses espíritos que eram verdadeiramente gênios de fazer justiça ou fazer o mal às suas próprias mãos, mas eles acreditavam no que estavam fazendo. E eu me lembrei muito, Dora, de Paulo de Tarso, né? Que ele chegou a cometer tantas atrocidades, chegou praticamente a matar, né? Matou Estevão apedrejado, na frente de Abigail, né? Sua noiva, sua futura esposa. Você até leu esse trecho para mim no Evangelho aí na sua casa, com a parte da nossa família. E esse homem, depois de não enxergar, Cristo passou por ele, foi crucificado, foi morto, e ele continuava a égide dele de fazer justiça aos cristãos, né? E Roma sendo sempre o tutelado do seu objetivo. E esse homem, uma hora se encontra com Cristo, né? E Cristo já desmaterializado, né? Pode-se falar dessa forma. Ele diz, Paulo, por que tu não me escutas? Né? Então, assim, voltando ao tema do mecanismo da vontade, é como Eurípides fala para Dona Modéstia, que fala através de Bezerra, que fala para os dois dirigentes espíritas desencarnados. Esses espíritos justiceiros, eles transformados com paciência, com amor, né? A gente tem que ter muita paciência. Ele diz, tenha paciência, Dona Modéstia, com esses espíritos que estão lá nas alas, né, do subsolo do Hospital Esperança. Porque eles farão um trabalho futuro para o mundo ser melhor. Então, eu fiz aqui a ilusão de Paulo, né? Um homem que depois fundou não sei quantas igrejas do Cristo. Andou de pé, o que a gente não anda de carro hoje, para fundar a igreja. Um homem que, depois que o Cristo, né, através das mãos, não sei se foi Barnabé, corrige aí, foi um apóstolo mais velho, né, que tirou as escamas do olho dele. Ele se transformou e ele era esse espírito justiceiro que a gente vê hoje no nosso mundo contemporâneo. Então, aqui, o texto encerra da seguinte forma. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental. Quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos, juntos, né, na corrente do bem. Então, às vezes, a gente pode ainda perder um pouco da nossa vontade, transferir nossa vontade para uma esposa, para um amigo, para uma outra coisa. Então, a gente não consegue impedir que essa vontade tenha uma reflexão mental. Se ela tem um reflexo. E já existe também uma lei chamada, né, de sincronicidade eletromagnética, que é aquilo que, quando você está perto de mentes
você atrai, através desse eletromagnetismo, desses campos morfogenéticos, você atrai e começa a pensar com os pensamentos que são atraídos. Então, assim, quem está nos assistindo, quem está nos escutando, está sintonizando na sua faixa mental a vivência e a alegria desses ensinamentos de agora. Está startando no seu mecanismo da vontade, que eu chamo lá na AMA de... Nós estamos apertando o botãozinho do chakra frontal e coronário. Nós estamos acionando o sexto e o sétimo chakra, que é da intuição e da conexão espiritual. Então, assim, intuitivamente, eletricamente e eletromagneticamente, esse campo, que é o campo da transmissão digital, está atingindo de forma dinâmica essas mentes, que vão, a partir de hoje, inconscientemente, liberar a sua vontade por um ângulo melhor. Então, a partir de hoje, não porque o Jorge André falou, nem porque a Dora perguntou, mas apenas porque foi acionado o campo eletromagnético e a pessoa já desperta essa frequência do seu conhecimento. Então, ela pode se despertar a partir de hoje para ler assuntos parecidos, para procurar no seu inconsciente, quando dorme, esse tipo de conhecimento. E aí vocês vão ver por que o conhecimento e a vida espiritual nos traz tanta maravilha, porque a gente acaba ficando sincronizado um com os outros em pensamento e vontade. E aí o nosso coração se interliga, né? Dora, não estou lhe escutando. Falha nossa. Bom, nós temos comentários aqui. Veja bem. A Egilda está perguntando: pensamento é o nosso espírito, Jorge? Não. Na realidade, a gente tem que responder essa pergunta de uma forma muito carinhosa, né? E muito sutil. Quando você... Porque existe uma teoria física que é linguagem direcionada ao objeto. A Egilda deve conhecer, porque ela fez engenharia elétrica. Então, quando você olha um objeto, dependendo de onde você está olhando, você tem um cenário. Né? Se eu estou olhando do ponto de vista do começo da seta, eu estou vendo aquele ponto de um ângulo. Se eu estou olhando bem pertinho daquele ponto, tem um outro ângulo. Então, quando você estando encarnado, o seu pensamento ele vai fazer parte de 3 corpos. Tem um corpo material, que tem toda uma ciência psicológica, sanguínea, de pressão, de nervos, de artérias, de sensibilidade neural, né? Tanto aí está a medicina, né? A parte neurológica da medicina, para entender o pensamento, a vontade, a transmissão de pensamento, pensamento contínuo, as neuroses, né? As doenças mentais, né, que são ligadas hoje, estão sendo descobertas através de ciências específicas, né, como, por exemplo, o mal de Parkinson, a questão do envelhecimento precoce do cérebro, né, de Alzheimer, da demência. Isso já tem estudos aprofundados disso. Quando eu estou falando do ponto de vista material, espírito encarnado em corpo, o nosso pensamento, ele obedece a essa gerência que eu estou falando. Então, o pensamento aí não é o nosso espírito. Por quê? Porque outros espíritos ao nosso redor podem falar pela gente, e quando a gente não estuda o nosso pensamento, a gente não estuda a nossa psicologia, não estuda a nossa alma, não sente o nosso coração, a gente pode pensar que os pensamentos dos espíritos ao nosso redor são nossos. Então, por isso, a resposta é: o pensamento, enquanto estamos encarnados, não é o nosso espírito. Agora, a gente perde o nosso corpo material, desencarna. Aí sim, o nosso pensamento no plano espiritual, na gravidade zero, né, na antigravidade, no universo, o pensamento é seu. Aí você vai conseguir ver
quanticamente, agora, quem estava azucrinando sua mente. Para quem você estava dando ouvidos. Você vai ver aquele monte de pensamento que você resolveu alimentar, retroalimentar, né? Trazer consigo aquelas companhias e achando que aquele pensamento era seu. Você esqueceu de limpar o seu escritório da vontade, fazer a varredura das salas, checar os departamentos da imaginação, né? Todos esses departamentos que aqui foram falados, você esqueceu de fazer essa limpeza diária, esse controle de qualidade, essa autorreflexão, e aí você se confundiu, como muitos de nós nos confundimos e damos ouvidos a tantos pensamentos, né? Que nos assolam, que nos criminalizam, que nos tornam ciumentos, que nos tornam pais austeros, namorados massacradores, e assim vai todas as distonias mentais que existem aí. Nós estamos no nosso tempo, mas nós temos comentários aqui, vamos atender a todos. O Gilfran está perguntando, os sentimentos de tristeza, alegria, vai para qual departamento? Olha, também tem um pouco dessa resposta que eu acabei de dar para a Egilda. Se a gente... Eu estava falando hoje aqui para uma das minhas filhas que nós precisamos, assim como a gente precisa se alimentar de coisas boas, saudáveis, né? Está aí a natureza. Está aí a natureza nos dando. Obrigado, Oneida. A Oneida fazia um tempo que eu não via a Oneida. Muito prazer, Oneida. Me ver aí, professora amiga, perita lá do IBAP, professora da Universidade Federal. Seja bem-vinda. Então, assim como a gente tem que dar toda essa seletividade, esse cuidado com o que nos alimentamos, nós também precisamos cuidar do corpo físico, fazer atividades físicas e fazer atividades mentais. Quando o cérebro não é sobrepujado com muita situação difícil, um tratamento psicológico, né, uma psicologia semanal, diária, quinzenal, mensal, ou seja, lá até bimensal, vai funcionar como uma válvula de escape. E você vai equilibrar o seu pensamento. Joana de Angelis, nesse último livro, que foi tese de doutorado de um dos médicos da AME, fala exatamente desse problema que ele acabou de perguntar. Então, só, Dora, dê uma ênfase pro finalzinho que ele faz aí, que eu esqueci, perdi o trecho do... Para qual departamento vai os sentimentos de tristeza e alegria? Pois é, aí é o seguinte, a Hermance já fala uma coisa sobre isso. Esses departamentos de tristeza, isso é, muita melancolia, vibração baixa, e alegria, muita coisa alta, pode desequilibrar. Ele não vai especificamente para ter um departamento, ele vai atingir vários departamentos. O departamento da imaginação, se for tristeza, você está com a imaginação de criar algo, inovar seu dia, fazer uma atividade física, você recebendo esse sentimento e colocando como seu, ou aceitando que ele fique, você vai desestimular o seu departamento da imaginação, você vai solapar o departamento da inteligência e você vai sofrer bastante. Então, cabe a você, não. Agora eu me lembrei do seu Lunga, né? Lá seu contemporâneo lá de Juazeiro. Quando a mulher dele chegava para ele e disse assim, meu filho, eu estou com uma dor de cabeça. Ele disse, não receba não, estou sentindo uma dor de cabeça. Não receba não, devolva. A gente tem que fazer isso. Porque quando chegar um sentimento assim, que a gente estava, que todo mundo alegre, bem, você chega no ambiente, dá aquela tristeza, aquela melancolia, não convém você abrir a porta de nenhum departamento da sua vontade, nem o da inteligência, nem o da imaginação. Por quê? Porque você vai atingir aquele setor e vai se desequilibrar emocionalmente, psicologicamente, para a sua família, quem você tiver, né, ao redor de você. O Fabiano comentou sobre o exemplo de espíritos justiceiros, que serão futuros apóstolos do bem. Além de Paulo de Tarso, cito o espírito Jacques Latou da obra Céu e Inferno. A contribuição do Fabiano, dizendo também excelente estudo, Jorge. E aqui nós temos um pensamento aqui do Voltaires Miranda, uma contribuição que ele diz. Joana de Ângeles diz
que o equilíbrio na comunhão psíquica com os desencarnados auxiliará de forma eficaz na filtragem do pensamento e na exteriorização dele. Perfeito. Fechou, Perfeito. né? É isso, Jorge? Exatamente. Perfeito. Assim, o Fabiano, sempre muito estudioso, né? Deu um exemplo aí belíssimo. Nós temos vários, né? Nós temos em todas as literaturas religiosas, nós temos exemplos magníficos sobre os espíritos justiceiros. Inclusive, nós devemos olhar nossas famílias com muito carinho, aqueles nossos companheiros, primos, irmãos, tios, que têm ainda esse espírito. São pessoas que estão estagiando, né, modelando o seu campo da vontade, e que realmente ficam indignados, porque ainda não tem a modelagem da paciência, né, a investidura no bem completamente, mas vão ser futuramente pessoas que vão ajudar muito esse trabalho. Porque a gente tem a paciência com essas pessoas que são, às vezes, radicais, né, justiceiros, que a gente se incomoda com eles, se incomoda com elas, seja lá quem for. Nós temos sempre exemplos nas nossas famílias, né, mas que a própria Hermância, né, o próprio Dr. Bezerra, o próprio Eurípides Bassanufo nos orienta, porque são pessoas arregadas de muita vontade. Então, eles têm um departamento gigantesco. Agora vão organizar esses departamentos menores, que é do desejo, né, que é da inteligência, que é da imaginação. Se a gente fizer essa junção, quanta coisa maravilhosa não vai dar. Bom, se vocês gostaram desse estudo, fica o convite para no próximo domingo continuarmos com a nossa programação. Nós vamos dar continuidade aos estudos do capítulo. Hoje eu quero agradecer ao Jorge por essa contribuição maravilhosa. Muito obrigado, Jorge. Eu sei que você está sempre disposto, com certeza em outros momentos nós vamos convidá-lo. E eu deixo agora para comentar a sua fala final para a gente encerrar. Eu queria fazer aqui uma pequena brincadeira de gratidão, né? Que, como os departamentos que a gente acabou de citar hoje, através do nosso estudo, são os departamentos do desejo, da inteligência, da imaginação e da memória, né? Então, eu queria finalizar lhe agradecendo, desejando tudo de bom para quem nos assiste, que esse estudo domingueiro, realmente cheio de inteligência, se propague, que a nossa imaginação nunca cesse e que nós tenhamos a beneficência de Deus e dos bons espíritos para ter uma boa e longa memória, para que a gente possa trabalhar no bem até a nossa última energia materializada aqui na Terra. Para que a gente, chegando do lado de lá, a gente chegue pelo menos assim, ufa, graças a Deus, eu estou fazendo algo bom e que eu possa continuar os trabalhos no lado espiritual, né? Sem regozijar egoísmo e orgulho, achando que sou dono de algum tipo de benemérito, porque o trabalho é sempre do Cristo. Muito obrigado. Valteres está dizendo que esse horário também é bom. Que bom, Valteres. Nós vamos encerrar aqui, colocando a nossa programação de aniversário da nossa casa, que nós colocamos no início, para quem chegou agora já depois do início do programa, desejando a todos uma boa noite. Uma boa noite a todos e até o próximo domingo.